Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui para continuar a nossa trajetória sobre o livro Mulheres que Correm com Lobos. No último capítulo, último vídeo, eu trouxe aqui o que seria a mulher selvagem e hoje eu trago o primeiro conto nessa semana em que inicia uma lua minguante, que para mim cada conto da Clarissa tem uma relação com a lua também. E La Loba, para mim, é esse conto dessa transição entre a lua minguante e a lua nova. Por que lua minguante? Porque ela tá recolhendo os ossos e nada mais é o que fazemos a cada nossa lua minguante, né? Recolhemos os nossos ossos. E lua nova porque fala da caverna, fala do recolhimento. Então, Clarissa, ela começa com uma frase bem interessante, que ela fala assim: ossos a ossos, fio a fio de cabelo, a mulher selvagem vem voltando, através dos sonhos noturnos, de acontecimentos mal compreendidos e parcialmente esquecidos. A mulher selvagem vem chegando. Ela volta através das histórias. Então, a mulher selvagem que existe dentro de cada uma de nós, ela bate a nossa porta através dos sonhos, através dessas histórias que se repetem na nossa vida familiar, tanto das nossas ancestrais, como das mulheres que rodeiam a nossa vida, a nossa própria história, que acaba, a nossa própria história que acaba se repetindo, né? Movimentos que se repetem, relacionamentos que terminam da mesma forma, brigas que sempre retomam no mesmo ponto, acontecimentos simples que se repetem e que estão dando um sinal pra gente de que essa mulher selvagem está nos chamando. Então, que conto é esse, né? O que fala a La Loba? La Loba fala de uma mulher que é cabeluda, que é gorda e que caminha pelo deserto recolhendo os ossos dos animais que morreram. E como um quebra-cabeça, ela junta esses ossos. E quando ela junta esses ossos, então ela canta, ela dança e gradativamente a pele, a carne desse animal renasce e sai correndo aí pela floresta, né, pelo deserto. Então pode ser lobos, pode ser cobras, enfim, o animal que ela achar, ela vai recolhendo os ossos e vai reconstruindo esse animal. Simbolicamente, o que isso está querendo falar pra gente? Que se a gente quer renascer, a gente precisa recolher os nossos ossos. A gente precisa olhar para essas histórias que estão em aberto, para esses ciclos que eu deixei sem resolver. Eu preciso recolher os meus ossos. Então, a lua minguante, para mim, é esse recolhimento, né, desses ossos, daquele ciclo e até mesmo da nossa própria história, que de repente cai a ficha naquele período e nos dá força para olhar mais intimamente e recolher os nossos ossos. Então, Clarissa, ela traz o seguinte: o único trabalho de La Loba é o de recolher os ossos. Sabe-se que ela recolhe e conversa especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia de ossos de todos os tipos de criaturas do deserto. O veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Então, o que ela mais sabe montar é os lobos. O lobo, ele traz essa lá na introdução, né, do livro, ela fala sobre a representatividade do lobo, né, o que ele significa, que tem muito a ver com o jeito da mulher selvagem, dessa mulher íntegra, né,
completa, inteira que existe dentro de nós. Porque o lobo, a loba, né, ela se mantém ali na mantilha dela, né, ela cuida do seu clã, ela respeita o seu clã e ela tem uma força de defesa muito grande. Então, o lobo, né, para La Loba era a especialidade, vamos dizer, o que ela mais gostava de recolher os ossos e refazer renascer. E os ossos, ele tem uma representação, né, dessa história, né, porque o nosso osso traz todo o nosso DNA, traz toda a nossa história ancestral e atual, tá? Então, tem toda essa simbologia. E aí ela coloca a importância do cantar, né? Que cantar significa usar a voz da alma. Então aqui ela tá falando de um cantar terapêutico, de um cantar que é importante para a mulher, sabe? Pra gente se conectar com a nossa alma, com a nossa essência. Ela fala também, né, nesse conto sobre a Laxabi, que é uma velha bruxa, né, que também é comparada, né, outro nome dado a La Loba, né, essa mulher que anda descalço, que corre, né, e que conhece o mundo através da sola do seu pé, né? Então essa sabedoria de se conectar com a terra, de andar descalço, de deixar que essa energia da terra também nos cure, também nos acalente. Então a Clarissa traz assim uma outra frase dela que eu acho muito interessante. No mito, seja pelo nome que for La Loba, reconhece o passado pessoal e o passado remoto, pois ela vem sobrevivendo pelas gerações afora e é mais velha do que o tempo. Ela é a memória arquivada das intenções femininas. Ela representa a tradição feminina. Seus bigodes representam o fruto e ela tem o olho opaco e sagaz da velha. Ela viaja simultaneamente para frente e para trás no tempo, equilibrando um lado com a dança que realiza com o outro. Aqui, né, fala dessa importância da gente recolher esses ossos olhando para as nossas ancestrais e fala da importância da dança para o feminino, né, esse mexer o corpo, esse resgate, né, desse movimento. Sem o movimento também não há transformação, né? Muito, muito legal essa pontuação da Clarissa. E daí ela fala sobre a importância também do recolhimento, né? Que daí vem muito essa energia de lua nova, que ela coloca assim. A história de La Loba descreve sua casa como aquele lugar no tempo no qual o espírito das mulheres e os espíritos dos lobos se encontram, o lugar onde a mente e os instintos se misturam, onde a vida profunda da mulher embraça sua vida rotineira. É o ponto onde o eu e o tu se beijam, o lugar onde as mulheres correm com os lobos, né? E aí ela fala desse lugar da caverna, né? Desse lugar onde ela recolhe os ossos e onde ela dança os ossos, onde ela canta os ossos, onde ela faz a fogueira, né? Que é esse instinto da mulher selvagem, né? E a mulher selvagem como arquétipo é a força inimitável e inefável que traz para a humanidade uma abundante retórico de ideias, imagens e particularidades. O arquétipo existe para toda parte, por toda parte, e, no entanto, não é visível no sentido comum da palavra. O que pode ser visto dele no escuro não é visto à luz do dia, né?
Por isso que aqui ela está dizendo do quanto é importante esse recolhimento, o quanto é importante adentrar as nossas sombras para recolher os nossos ossos. Aí, né, ela fala da importância da meditação e ela traz, assim, uma reflexão muito importante sobre essa mulher que se depara com essa sabedoria da La Loba, com esse arquétipo da mulher selvagem, né? Que aí ela traz representada na história dos 4 rabinos, né? Esses 4 rabinos, eles vão para o céu, né? Como se eles fossem para o céu, se encontrassem com Deus. E aí, cada um deles vai ter uma percepção sobre isso. Um vai dizer que se encontrou com Deus e vai ficar completamente louco, o outro vai dizer que foi apenas um sonho, né? O outro vai negar completamente tudo que viu e sentiu diante de Deus, e o último é que vai trazer para a prática, vai trazer para a vida, vai cantar para a filha e vai acolher no seu dia a dia essa energia divina. E aí ela fala sobre o quanto que muitas vezes a mulher quando ela se depara com esse saber da La Loba, com essa integralidade, né, do arquétipo da mulher selvagem, que tem um vídeo aqui falando só sobre a mulher selvagem, vale a pena ir lá retomar e ver, né, o que eu falo um pouquinho sobre a mulher selvagem. Ela pode ter esses 3 comportamentos, né? Ela enlouquecer, outro ela dizer que é apenas uma sensação, é apenas uma experiência, a outra negar completamente, né? E a outra conseguir trazer para sua prática, para o seu dia a dia, a dança, o canto, o recolhimento, né? O acesso, né? Trazer para a prática esse acesso da mulher selvagem de viver a sua ciclicidade, né? De aceitar o seu tempo nas coisas e de acolher a energia feminina. Tá? Aí que ela vem falar um pouco mais profundo sobre a questão dos ossos, né? Que daí ela coloca assim, ó. Na simbologia arquetípica, os ossos representam a força indestrutível, ou seja, esse DNA nosso que foi passando de geração em geração. Eles não se prestam a uma fácil redução, né? Então pensa, uma pessoa falece, quanto tempo demora para o osso dela dissolver, né? Por sua estrutura, é difícil queimá-los e praticamente impossível pulverizá-los. Nos mitos e nas histórias, eles representam a alma, o espírito indestrutível. Então, quando ela fala desse recolher os ossos, ela está falando da gente recolher tudo isso que é nosso, né? Nossa alma que traz a nossa ancestralidade, que traz a nossa bagagem, né? Sabemos que a alma e o espírito pode ser ferido, até mesmo mutilado, mas que quando impossível eliminá-lo. Então ela fala dessa importância desse resgate dessa alma feminina, que ela jamais morre, que ela jamais acaba. Podemos amassar a alma, dobrá-la, pode-se feri-la e marcá-la como cintadas, pode-se deixar nela sinais da doença e as queimaduras do medo, mas ela não morre, pois está protegida por La Loba. No mundo subterrâneo, ela é tanto quem descobre os ossos como quem os encobre. Então, esse arquétipo, né, da La Loba, essa energia da La Loba que tem dentro de cada uma de nós, que é essa mulher sábia, ela guarda essas memórias ancestrais, ela cuida dessas memórias ancestrais que está dentro de nós. Por isso que muitas vezes a gente vê um curso, lê um livro
E a gente fala assim, eu tenho a sensação de que eu já sabia disso. Sim, porque está lá na nossa memória inconsciente arquetípica através desse símbolo trazido por La Loba, né? Um osso vivo tem uma pele de uma estrutura de uma estranha suavidade. Ele parece ter certas capacidades que lhe permitem a auto-regeneração. Se quebrar um osso, ele se estrutura novamente, né? Mesmo um osso seco ainda pode abrir pequenos seres vivos. Então, o osso ele tem essa vida, essa força, a representação dessa força, né? Ela fala mais, ó. Os ossos do lobo, nessa história, representam o aspecto indestrutível do self selvagem, né? Que aí existe dentro de cada uma de nós mulheres. Então, é uma história que vem trazendo inúmeras metáforas para a gente pensar. E muitas vezes, no primeiro momento, você não entende o que ela está querendo dizer. Por isso que é importante parar, pausar, né? Como eu disse lá no vídeo de como ler o livro, é importante fazer essa pausa quando eu não estou entendendo e me colocar a ler novamente aquilo, pesquisar aquela palavra, tentar entender aquilo que ela está trazendo, né? Então, para Clarissa, é libertador, né? Esse processo de recolher os ossos. Percebe que ela começa o livro trazendo isso, né? Se eu quero viver uma jornada, se eu quero me entender melhor e mergulhar sobre mim, o primeiro passo que eu tenho que fazer é recolher meus ossos. É olhar para minha ancestralidade, é olhar para os ciclos que eu deixei aberto e é começar a fazer as arestas, né? Começar a trazer, montar esse quebra-cabeça que é a minha vida, né? Vivendo essa ciclicidade feminina. Porque cada uma de nós vai ter um deserto, né? Isso vamos dizer assim, é uma verdade, né? Em algum momento da nossa vida, ou em vários momentos da nossa vida, a gente vai viver um deserto e a gente vai precisar recolher os nossos ossos, às vezes 1, 2, 3, 4 vezes, né? Que é um processo aí de se encontrar com o nosso próprio self, né? Com a nossa individuação. Que é o que Jung tanto fala, né? Dos processos psíquicos. Deixa eu ver o que mais dá pra gente colocar aqui. Aí ela já chega numa parte desse conto que eu acho lindíssimo. E eu vou ler pra vocês, porque pra mim, assim, fala muito. É o final do capítulo, né? E até o passarinho tá cantando aqui bem forte perto de mim, que eu acho que realmente é um sinal, assim, sabe, da importância desse capítulo para a vida, né? O quanto cada passo que a gente vai dar na vida, a gente precisa olhar, recolher os nossos ossos, se recolher, né, nessa caverna interna que é se fortalecer na nossa própria história, reconstruir nossa própria história, dançar e cantar sobre a nossa própria história significa aceitar tudo como foi, não como uma passividade, mas como assim, tá tudo bem, né? Foi isso que também me trouxe até aqui onde eu tô. Então eu vou ler para vocês, tá? Com esse passarinho ao fundo, ilustrando esse vídeo, né? Esse nosso encontro nesse momento. O deserto é um lugar em que a vida se apresenta muito condensada, quando a gente está no deserto, né? As raízes das plantas se agarram à última gota d'água e as flores armazenam umidade abrindo apenas na manhã cedo. E ao final da tarde, a vida no deserto é pequena, porém brilhante, e quase tudo que acontece tem um lugar no subsolo. Essa descrição é semelhante à vida de muitas mulheres. O deserto não é exuberante como uma flor ou a selva. Ele é muito intenso e misterioso,
mas sua forma de viver, de vida, muitas de nós vivem vidas desérticas, infímias na superfície e imensa por debaixo. La Loba nos revela a beleza consequente, desculpa, gente. La Loba nos revela as belas consequências que podem advir deste tipo de discriminação psíquica. A psique de uma mulher pode ter chegado ao deserto em virtude da ressonância, devido à crueldade passada por não lhe ter sido permitida uma vida mais ampla a céu aberto. Por isso, muitas vezes uma mulher tem a sensação de estar vivendo num local vazio, onde talvez haja apenas um cacto, uma flor com uma flor vermelho vivo. E em todas as descrições, 500 quilômetros de nada. No entanto, para aquela que se dispõe a andar 501 quilômetros, existe mais alguma coisa. Uma casa pequena e admirável. Uma velha. Ela está à sua espera. Algumas mulheres não querem estar no deserto psíquico, né? Quando ela fala assim sobre esse 500, então às vezes a gente luta tanto, a gente busca tanto os nossos sonhos, mas aquela que acaba desistindo, né? Mas se a gente se permite andar 1 quilômetro a mais e ir um pouquinho adentro das nossas sombras para recolher os nossos ossos, a recompensa vem, né? Que é uma casa pequena e admirável. E uma velha, essa velha é a nossa sabedoria, né? Ela tá falando da nossa sabedoria. Daí a Clarissa, então, né? Ela termina o livro com essas frases que eu vou ler aqui, que eu acho muito bonita, tá? Algumas mulheres não querem estar no deserto psíquico. Nossa, acho que a grande maioria das mulheres fogem mesmo de olhar para si mesmas, de recolher seus ossos, né? Por quê? Elas detestam fragilidade e escassez, ou seja, não se permitem chegar na vulnerabilidade. Não param de tentar fazer com que um calhambeque enferrujado funcione para que possam descer ao solavanco pela estrada na direção de uma refugante cidade que fantasia na sua psique. Então, às vezes o carro tá velho, ela tá cansada, mas ela ainda insiste em algo que para fugir, né, desse deserto, para buscar na fantasia dela algo que não é real. Decepcionam-se, pois, ao enxuberar-se e a vida selvagem não se encontram ali. Elas estão no mundo do espírito e no mundo entre os mundos do rio Abajorrio. Então, assim, ela mulher, né, ela fica tanto buscando esse oásis, né, fora dela, né, que acaba se deparando com fantasias irreais, né. Não seja tola. Volte para debaixo daquela única flor vermelha e siga em frente percorrendo aquele último árduo quilômetro. Aproxime-se e bata à porta castigada daquelas intempéries. Suba até a caverna. Atravesse, engatinhando, a janela de um sonho. Peneirei o deserto e seja o que encontrar. Essa é a única tarefa que temos que cumprir. Está querendo ajuda psicanalítica? Vá lá, recolha seus ossos. Então, para Clarissa, né, não tem outro caminho, né? E eu acredito que, como psicóloga, eu também posso dizer isso, né? A mulher que realmente quer encontrar seu oásis, quer
viver uma vida plena, ela precisa recolher os ossos dela. Ela precisa se permitir mergulhar e entrar nesse deserto, viver suas vulnerabilidades. E ela não precisa fazer isso sozinha. Ela pode sim ter a ajuda profissional para fazer essa trajetória. Qualquer caminho de sucesso que você queira ter na sua vida, comece recolhendo os seus ossos. Tá? Por isso que todo o processo meu que eu faço com as mulheres, tanto de forma individual quanto de forma, coletiva, o primeiro passo é olhar para a criança interior, o primeiro passo é recolher os nossos ossos, é olhar para as nossas ancestrais, porque não adianta eu querer olhar para o agora e só viver o agora se antes eu não fizer esse processo de reconexão, com os meus ossos, com a minha alma, com a minha história. Eu pretendo seguir esse caminho aqui nos capítulos com você, desse jeito que eu venho fazendo, no sentir mesmo, tá? Sem uma data programada para trazer o próximo capítulo, tentando seguir um pouquinho essa energia lunar também, como eu disse no começo desse vídeo. Eu acredito muito que cada história tem uma conexão com uma fase da lua e que fica mais intenso a gente trabalhar o capítulo. Então, o que eu dou de recomendação para você? Nessa semana de lua minguante, nessa semana em que a gente começa a acessar a loba, a gente tem 2 semanas de introspecção aí, né? Lua minguante e lua nova. É recolher os ossos, se recolher, é olhar para sua história, ser grata pela sua história, é cantar e dançar para suas ancestrais, nesse lugar de honra, de agradecimento por tudo que foi, por tanto e por tudo que elas fizeram por nós, para que haja esse próximo passo, né? Que Clarissa também, o próximo capítulo, de Mulheres que Correm com Lobos, vai ser um capítulo que ela traz aí o Barba Azul, né? Então é um capítulo pra gente olhar pra nossa sexualidade, pra gente olhar para aquilo que a gente vem atraindo pra gente, um capítulo pra gente falar de lua cheia, tá? Então é isso aí. Em breve eu trago esse olhar pro próximo, talvez pro capítulo mais famoso de Clarissa Pinkola, né, que é o Barba Azul, e que tá tão em evidência ultimamente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha conseguido entender um pouco desse capítulo tão rico que é o ponto de partida da Clarissa, e que vai abrir espaço para outras coisas na sua vida. Vamos lá, vamos juntas, vamos recolher os nossos ossos para que a nossa vida possa ter essa plenitude que a gente tanto deseja. Beijo, até mais.